A alma é imortal? O que a Bíblia realmente ensina sobre a morte? Você já se perguntou o que realmente acontece depois da morte? A alma vive eternamente? Ou a Bíblia ensina algo diferente? Este é o primeiro vídeo de uma série onde vamos analisar, com base na Bíblia, e não na tradição, o que realmente acontece após a morte. Vamos falar sobre a alma, a morte, o juízo e a vida eterna. Antes de começar, se você se interessa por temas bíblicos profundos como esse, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos dessa série. Eu vou te dar 5 segundinhos para você fazer isso agora. Pronto? Então vamos direto ao assunto. O que a Bíblia realmente diz sobre a imortalidade da alma? Neste primeiro vídeo, vamos começar pelo fundamento: a estrutura do homem como ser. Afinal, será que o ser humano tem uma alma, ou ele é uma alma? A resposta para essa pergunta muda tudo sobre o que entendemos da vida, da morte e da esperança da ressurreição. Fique até o final deste vídeo, porque vou te mostrar o que a Bíblia realmente ensina sobre a alma e como essa compreensão afeta a nossa visão da morte e do futuro. Bem-vindo ao Holismo Bíblico. Como a Bíblia descreve a natureza do ser humano enquanto ser. A perspectiva dos defensores da doutrina da imortalidade natural da alma sustenta que a alma humana é intrinsecamente imortal, ou seja, ela não morre com o corpo físico, mas sobrevive após a morte. Para esses, o ser humano é composto de corpo, alma e espírito, sendo que a alma, por sua natureza, nunca morre. Mesmo que o corpo físico pereça, a alma permanece viva e continua sua jornada, seja no céu, no inferno ou em outro estado intermediário. Esses, geralmente baseiam suas ideias em passagens bíblicas que sugerem uma separação entre o corpo e a alma. Assim, na perspectiva dos crentes na imortalidade natural da alma, o ser humano é um composto de partes separadas. O corpo é físico, enquanto a alma e o espírito são imortais. Eles acreditam que a alma mantém sua consciência e identidade após a morte, e essa alma passaria a viver eternamente, sem fim. A visão tradicional é de que a alma já possui uma imortalidade intrínseca, não dependendo de Deus para ser restaurada ou reintegrada no final dos tempos, mas simplesmente continuando sua existência após a morte. A alma, neste caso, seria um ser vivente, independente do corpo e do fôlego de vida. Será que a Bíblia apoia esta perspectiva imortalista? Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, lemos: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Assim, o homem tornou-se um ser vivente a partir da junção entre corpo e fôlego de vida. E não há como, a partir deste texto, propor que a alma é um ser vivente sem corpo e sem fôlego de vida. Estes dois conceitos sobre ser vivente podem existir ao mesmo tempo no homem? Não. Em toda a Bíblia, o homem é apresentado como um ser vivente único. E este único ser vivente que o homem é, não é uma alma habitando um corpo, mas um ser completo, sendo essencialmente corpo e fôlego de vida. Assim, a Bíblia não só define o ser vivente como um ser integral, como também mostra todas as consequências lógicas que decorrem necessariamente desta definição. Então, a partir de agora vamos mostrar todas as consequências lógicas, que provam que o homem é uma alma que morre, e não uma alma imortal. A Bíblia deixa claro que o homem tornou-se um ser vivente a partir da união entre corpo e fôlego de vida. Assim, é logicamente impossível haver um ser vivente independente dessa união. E morte deve ser entendida como a separação entre corpo e fôlego de vida. E tal separação implica a inexistência do ser. Será que a Bíblia confirma tudo isto? Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, após o pecado, Deus declara ao homem: Porque tu és pó e ao pó tornarás. Ou seja, a morte é o retorno do ser humano à sua condição pré-criação.
que é o estado de pó sem o fôlego. Também em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, está escrito: "E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Aqui, o termo espírito, hebraico ruach, não é uma alma consciente, mas o fôlego de vida, o sopro divino, que volta a Deus. Portanto, a morte na Bíblia é exatamente o que a definição exige: a separação do corpo e do fôlego. Então, fica uma pergunta: a pessoa continuaria existindo em outra forma consciente? Ou ela deixaria de existir? Em Mateus 2, 17 até 18, o evangelista cita a profecia de Jeremias 31, versículo 15, aplicando ao massacre dos inocentes. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Raquel chorando por seus filhos, e não quis ser consolada, porque já não existem. Quando a Bíblia diz "já não existem", está sendo objetiva e literal. E, não é que estão ausentes ou em outro plano, mas que deixaram de existir como seres viventes. Não há menção de que continuam vivos em outra dimensão. A ênfase é na perda total, inexistência resultante da morte. Se a alma humana continuasse existindo conscientemente após a morte, Raquel poderia ser consolada com essa esperança. Mas o texto diz que ela não quis ser consolada, porque os filhos não existem. Isso reforça a ideia de que a morte, na perspectiva bíblica, é a interrupção total da existência consciente, e não uma transição para outra forma de vida. Então, quando a Bíblia define que o homem é um ser vivente único e integral, define também, por consequência, que na morte o homem morre completamente. Agora que vimos com clareza o que a Bíblia ensina sobre a estrutura do ser humano, que o homem não tem uma alma separada, mas é uma alma vivente formada pela união do corpo com o fôlego de vida. Entendemos também que a morte é a dissolução desse ser integral, resultando na inexistência do ser consciente até a ressurreição. Assim, ficou claro que não é possível sustentar, biblicamente e logicamente, que haja um ser vivente que continue existindo após essa separação. Mas, talvez você esteja se perguntando: e a mente? Os pensamentos? A consciência? A parte psíquica do homem continua ativa depois da morte? Essa é a pergunta que vamos abordar no próximo vídeo da nossa série. Vamos falar sobre a psique humana, os processos mentais e a consciência, e o que exatamente acontece com tudo isso no momento da morte, à luz da Bíblia. Se você quer continuar aprendendo sobre esse tema com profundidade e base bíblica, não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha este vídeo com quem precisa ouvir verdades como essa. A verdade liberta. E quando ela vem direto da palavra de Deus, ela transforma a nossa visão da vida, da morte e da eternidade. Nos vemos no próximo vídeo.